No próximo capítulo da novela, A Viagem, Lisa fica triste com as palavras de Theo. Esmael visita Maroca em Itatiaia e lhe dá um presente. Diná cumprimenta Estela. Estela diz que eles estavam esperando por ela e Alberto comenta que ali está bem quentinho. Estela então pergunta se Diná já contou o sonho que teve com Otávio. Diná desconversa, achando que é bobagem, mas Otávio se interessa e quer saber mais. Alberto incentiva, dizendo que sonhos muitas vezes têm significados importantes, mesmo que a gente não dê valor a eles. Diná começa a contar que, enquanto dormia, sentiu como se estivesse se levantando da cama e indo para um jardim lindo. Lá, quem a esperava era Otávio. Ele se surpreende e pergunta se era mesmo ele. Alberto brinca, dizendo que Diná estava de camisola e Otávio a esperava no jardim. Ele pergunta se houve alguma conversa entre os dois. Diná responde que não, eles apenas se olharam profundamente, como se pudessem ler o pensamento um do outro. Foi um momento bonito e intenso, e ela teve a impressão de que estavam vivendo aquilo de verdade. Otávio pede que ela continue, mas Diná diz que acabou ali, apesar de ter sido maravilhoso. Otávio, no entanto, discorda. Diz que não acabou nada. Eles ficaram se olhando e ele a beijou 1, 2, 3 vezes, inclusive na testa. Ele descreve a sensação de que o mundo girava ao redor deles. Estela, encantada, comenta que tinha certeza de que Otávio havia sonhado a mesma coisa. Diná se surpreende e pergunta se é verdade. Rindo, diz que é uma loucura e pergunta a Alberto se isso é mesmo possível. Alberto afirma que sim, e explica que quando dormimos, o corpo repousa, mas o espírito desperta e vai visitar quem ama. Estela questiona porque ela nunca se lembra dos próprios sonhos. Alberto responde que o sono é apenas descanso para o corpo, que a matéria é pesada e grosseira, o que dificulta lembrar do que se sonhou. Mas o espírito, por ser livre, está sempre em movimento e recupera parte dessa liberdade durante o sono, podendo visitar os entes queridos. Otávio, então, diz que sempre soube que Diná era dele há muitas vidas. Diná finaliza dizendo que, para ela, o que importa é ser dele nesta vida. Começam os preparativos para o casamento de Zeca e Sofia. Carmen comenta que o pessoal deve estar morrendo de fome, coitados, já que estão trabalhando desde cedo. Em seguida, pergunta a Lisa se ela já falou com Theo naquele dia. Lisa responde que ele nem tocou no assunto da separação. Carmen suspira, e Lisa desabafa, dizendo que não sabe mais o que fazer com Theo. Ela reclama que Carmen não deixou que ela conversasse com ele no dia anterior, pois, com jeitinho, talvez tivesse conseguido perguntar alguma coisa. Lisa acrescenta que Theo está em tratamento, não está bem, e que eles precisam ter cuidado com ele. Mas Carmen interrompe, dizendo que a preocupação dela, na verdade, é com a própria Lisa. Reconhece que Theo tem problemas e está em tratamento, mas quem fica numa situação horrível é Lisa. Ela questiona por que Theo agora não quer mais a separação e pergunta onde é que Lisa fica nessa história toda. Agenor aparece e reclama que todos estão trabalhando enquanto elas cochicham. Lisa pergunta onde ele estava, e ele responde que estava ajudando a colocar as lâmpadas. Comenta que está uma agitação por causa do casamento no dia seguinte. Carmen lembra que tudo precisa estar pronto ainda hoje. Agenor prova algo, diz que está bom, e Lisa comenta que o casamento está bonito. Agenor reflete que, às vezes, o que parece que não vai dar certo, dá. Fala sobre Sofia, herdeira de uma família rica, e que Zeca está se saindo bem. Brinca dizendo que talvez Zeca até compre um carro para ele. Mauro recebe reclamações dos clientes no escritório. Mauro avisa Theo que a situação está complicada, que já ligaram e um cliente, Raimundo, esteve lá e ficou chateado com a demora no projeto, ameaçando trocar de arquiteto. Theo reage com indiferença e diz que ele pode trocar. Mauro alerta que Theo está perdendo a clientela, mas Theo se irrita, manda todos voltarem ao trabalho e diz estar se sentindo perturbado e incomodado, querendo largar tudo. Mauro tenta acalmá-lo, lembrando que são seus clientes, mas Theo explode, perguntando o que todos querem dele. Carmen chama Lisa e diz que não quer ser chata, mas acha que elas não deveriam deixar passar batida a história do Theo. Afirma que Lisa é muito mais do que amiga, é como uma irmã, e que por isso se sente na obrigação de dar um toque. Lisa tenta encerrar o assunto, dizendo que não quer falar sobre isso, mas Carmen insiste.
elas precisam conversar. Carmen diz que Theo deve uma explicação sobre o motivo de não querer mais a separação. Lisa justifica dizendo que às vezes ele nem se lembra do que fala, e que é só isso. Carmen questiona se é mesmo só isso e continua. Será que tudo o que está acontecendo com ele é mesmo apenas porque está doente? Ela menciona a briga com o Dr. Otávio, a perseguição na lancha, e afirma que tudo isso é muito estranho. Carmen reforça que não quer magoar Lisa, que só deseja vê-la feliz, mas confessa que tem pensado que Theo ainda gosta de Dinah. Lisa responde com firmeza, diz que tem certeza de que ele a ama. Theo continua sofrendo pressão de Alexandre. Lisa afirma que Theo não ama mais Dinah, diz que ele a ama e que declarou isso olhando em seus olhos. Carmen argumenta que, se ele a amasse de verdade, estaria feliz e querendo começar uma nova vida. Lisa insiste que tem certeza dos sentimentos de Theo. Carmen questiona o comportamento dele, dizendo que ele a está machucando, e pergunta que tipo de amor é esse. Lisa admite que está magoada, mas acredita que Theo também está sofrendo e não sabe como ajudá-lo. Carmen suspira e diz que quer ajudar. Sofia se surpreende ao ver Dedé, manda ele ir embora e diz que não tem nada a dizer. Dedé questiona se ela tem certeza, e Sofia confirma com firmeza. Alberto chega e comenta que parece ter chegado cedo demais, ao que Theo responde que sim, tanto que deu até tempo de fazer a barba. Alberto pergunta se está tudo bem e lembra que, conforme combinado, passou para buscá-lo. Theo agradece, brincando que Alberto é um amigão, e pede só um minuto para tirar a espuma do rosto. Enquanto isso, Alberto diz estar feliz por saber que Dinah concordou com a separação, e pergunta se era isso que Theo queria. Theo suspira e confirma que sim, era exatamente o que queria. Alberto avisa que a papelada já está toda no local, levada por Otávio. Basta Theo chegar e assinar. Theo comemora, dizendo que é ótimo, que vai assinar, dar um beijo na sua fofinha e voltar correndo, porque ele e Lisa são padrinhos do casamento do irmão dela, o Zeca. Alberto comenta que então eles terão muito o que comemorar naquele dia. Theo diz que mal acredita, que parece um sonho, ele e Lisa, Otávio e Dinah. E reforça que nada impede que eles todos sejam amigos. Alberto concorda, e Theo avisa que, antes de tudo, precisa conversar com Lisa. Alberto diz que não tem problema, que pode levá-la até ela e depois Theo pega no hospital. Eles combinam, e Theo pede só mais um minutinho para trocar de roupa. Alberto incentiva que ele vá rápido, e Theo garante que é só vestir a roupa e pronto. Lisa pergunta se Theo vai sozinho para Itatiaia, ele diz que Alberto espera no hospital. Ela diz que não é nada. Theo chama Lisa, fala sobre seu tratamento, garante que as confusões vão acabar e diz que encontrou a mulher que sempre procurou. Ele elogia Lisa, afirma que ela o entende e o faz feliz. Diz que a felicidade é o único remédio para qualquer doença. Lisa deseja boa viagem, Theo pede que ela fique tranquila e se despede com um beijo. Sofia diz que quer ficar linda, e Fátima responde que ela já é linda e que Zeca vai se apaixonar ainda mais. Sofia confessa estar nervosa. Fátima coloca uma música para ela relaxar, pede que feche os olhos e pense no momento bonito que está vivendo, na alegria com a chegada do bebê, na felicidade da mãe e dos amigos, e a incentiva a sonhar com tudo que é bonito. Chega o dia do casamento de Zeca e Sofia. Agenor diz a Sininha que eles poderiam juntar os trapinhos. Tibério fica enciumado. Francisca pergunta o que deve preparar para o almoço e Raul diz que vai comer no clube. Ela comenta que queria fazer camarão à baiana para Andresa, que só tem comido comida sem graça do hospital, e pergunta se Raul vai passar lá. Ele diz que vai encontrar Mauro no clube. Francisca avisa que Theo ligou para saber se Raul queria algo de Itatiaia, mas ele estava dormindo. Raul diz que não quer nada e sugere que ela aproveite o dia de folga, pois só volta à noite. Francisca pede para visitar Guiomar e levar comida para Andresa, e Raul responde que ela pode fazer o que quiser. Theo chega e cumprimenta Maria, que responde junto com Alberto. Ele pergunta por Pati, que o recebe animada. Maroca também o cumprimenta. Pati conta que andou de bicicleta, e Maroca pede que ele meça sua pressão e a de Dinah. Dinah brinca que está bem assim. Estela chama Theo de namorado. Alberto interrompe com papéis para Theo assinar, mas Dinah exige ser atendida primeiro. Maroca pressiona Dinah a assinar, mas Theo diz que pode esperar. De repente, ele sente dor de cabeça.
Todos se preocupam. Alberto pede que Diná assine logo. Estela pede calma, e Theo reclama da dor. Diná diz que vai assinar, mas Theo recusa, dizendo que não quer assinar nada. Diná, surpresa, pergunta a Theo que loucura é aquela e se ele não quer que ela assine o papel. Theo responde com um firme não. Estela, confusa, questiona o que está acontecendo, enquanto Alberto manda Patty ir embora. Estela tenta acalmar Patty e a chama para ir com ela. Maroca lembra a Theo que ele queria tanto isso, mas ele, exaltado, rebate, dizendo que sabe muito bem o que está acontecendo. Casamento à vista para Lisa, e ele afirma que ela não vai se casar, porque ele não quer e não vai permitir. Ele ainda manda Diná ficar longe de Otávio, pois pretende acabar com ele. Diná, perplexa, pergunta se ele não queria casar com Lisa e se ele enlouqueceu. Theo manda esquecer. Alberto tenta conter a situação e pede para Diná deixar pra lá, mas ela insiste, tenta pegar o papel de volta, e diz que ele não vai levá-lo de jeito nenhum. Alberto novamente pede calma e diz que vai atrás de Theo, garantindo que ele voltará e assinará o documento. Diná, ainda abalada, argumenta que ele acabou de dizer que não quer que ela assine, mas Alberto insiste que ele vai querer sim, e que Diná deve assinar. Maroca se pergunta se Theo está bêbado, mas Alberto explica que não, apenas está passando por uma fase muito difícil, está confuso e nervoso. Ele promete trazer Theo de volta e insiste para que Diná assine agora mesmo. Diná acredita que Theo está fazendo tudo aquilo para estragar sua vida com Otávio, mas garante que ele não vai conseguir. Maroca reflete como o mundo dá voltas e lembra que, até ontem, Diná odiava Otávio. Diná responde que agora o ama. Maroca diz que não consegue entender, que a filha torturava o marido com tanto amor, sufocava ele. Diná tenta explicar que aquilo não era amor, era um sentimento doentio, do qual agora está curada, e que o que sente por Otávio é amor de verdade. Maroca aconselha a tomar cuidado para não enlouquecer o doutor Otávio também. Diná, irritada, pede para a mãe parar de provocá-la. Maroca insiste que Diná deixou a cabeça de Theo completamente embananada. Diná retruca, perguntando se a mãe está culpando ela pela loucura de Theo, e lembra que quem armou toda essa confusão foi Lisa, aquela ordinária que destruiu a vida de Alexandre. Ela recorda a carta que Lisa enviou para o presídio, e pergunta se a mãe se esqueceu. Diná diz que nunca vai esquecer o desespero do irmão ao receber aquela carta, que depois disso ele parou de comer e perdeu a vontade de viver. Em voz alta, ela chama a atenção da mãe, exige que ela escute e a manda colocar o aparelho. Tato comenta com Otávio que elogiou Ismael, mas diz que Bia está entrando numa roubada, frequentando lugares estranhos com gente complicada. Ele lembra de um episódio em que voltou tarde de viagem porque uma amiga da Bia passou mal de tanto beber. Otávio pergunta se Bia percebe a situação, e Tato responde que ela não é boba, mas confunde liberdade com ausência de regras por causa da rigidez da mãe. Otávio pede que Júnior proteja Bia, pois ela pode estar em perigo sem perceber. Otávio atende Alberto e diz que precisa avisá-lo de algo. Otávio pergunta o que houve, e após ouvir, diz que ele fez bem em avisar e que já está a caminho. Alberto chama por Theo insistentemente, mas Theo pede para ser deixado em paz. Alberto insiste para que ele volte e assine o pedido de separação, dizendo que Diná concordou. Theo diz que vai embora, mas Alberto tenta impedi-lo, dizendo que Diná o espera. Em seguida, Alberto faz uma oração pedindo força, luz e paz para Theo. Diná conta a Otávio que Theo surtou na hora de assinar os papéis, jogou a caneta longe e a ameaçou, focando especialmente em Otávio. Estela tenta acalmar dizendo que Theo está perturbado. Otávio afirma que vai entrar com a separação judicial. Diná questiona se é culpada pela situação, e Otávio diz que Maroca está nervosa. Estela critica a mãe por sempre defender os genros. Maroca rebate dizendo que foi feliz no casamento, apesar das traições. Estela demonstra preocupação com a demora de Alberto em encontrar Theo, e Otávio acredita que ele conseguirá trazê-lo de volta. Alberto ora por Theo, e ele finalmente volta ao normal. Quando acorda, ainda sonolento, Alberto pergunta se ele está melhor. Theo boceja e confirma que sim, mas logo pergunta o que aconteceu. Alberto questiona se ele não se lembra de nada, e Theo responde com um gesto de frustração. Ele diz que só se recorda de que Diná ia assinar o papel. Alberto então explica que ela ainda não assinou e que está esperando por ele. Ele precisa voltar. Theo se levanta decidido, diz que vai antes que Diná desista.
Alberto incentiva, diz que irá em seguida, e Theo sai, aliviado, após suspirar. Alberto percebe a presença de Alexandre e tenta convencê-lo a desistir da vingança. Mesmo sem vê-lo, ele sente que o espírito está ali. Fala com firmeza, chamando por Alexandre e perguntando o que ele pretende fazer com Theo. Diz que Theo está sofrendo e que sabe que o próprio Alexandre também sofre, mas lembra que ninguém além dele mesmo é responsável por sua dor. Questiona como ele pode querer cobrar dos outros a compreensão que nunca ofereceu. Alberto afirma que Alexandre está colhendo o que plantou e se oferece para rezar por ele, para orar e ouvi-lo. Com compaixão e insistência, pede que ele escute, que desperte, e grita: Alexandre, acorda! Nesse momento, o espírito de Alexandre vai embora. Theo chega, cumprimenta a todos e pergunta se Diná assinou. Ela diz que o esperava. Maroca lembra que ele jogou os papéis e a caneta longe. Theo se surpreende, pede desculpas a Diná e Otávio, e Diná pergunta se a dor de cabeça passou. Alberto reza e diz que tudo sempre foi assim, que fala as verdades e Alexandre desaparece. Afirma que não está ali para julgar ou cobrar, mas para ajudar e ensinar a perdoar, pedindo que Alexandre apareça de novo. Diná assina os papéis e Theo agradece. Alberto diz que tudo termina bem. Otávio informa que avisará sobre a audiência e Theo se oferece para buscá-lo, mas ele recusa. Theo agradece novamente e afirma que ainda podem ser amigos. Eles falam sobre a separação e a filha, Pati. Diná reforça que ele pode vê-la quando quiser. Theo agradece por tudo, e Diná deseja que ele seja feliz. Ele se despede e diz que está se cuidando. Pede para se despedir de Pati, e Diná diz que ela está no jardim. Alberto acompanha Theo. Otávio pergunta se Diná ficou triste por oficializar a separação, e ela nega, dizendo que Theo não significa mais nada para ela. Alberto questiona, e Diná reafirma com certeza. Otávio elogia Diná, que sugere que ele converse com sua mãe para ouvir seus defeitos. Otávio diz que a mãe dela adora, e Diná comenta que gostaria de ser amada como é. Otávio diz que a conhece bem, que está apaixonado por ela, mas sem ilusões, e que a ama apesar dos muitos defeitos. Diná reage com afeto e declara seu amor.